Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma edição do Café e Convidado, precisamente no dia 4 de maio de 2026. Sentada no sofá do CIC está a nossa convidada de hoje, a pastora Rosana. Exploraremos hoje o tema com base no livro de Lucas, capítulo de número 1, o versículo de número 37, para Deus nada é impossível. Esse tema de hoje, ele é de suma importância. Falaremos do poder de Deus em ação. Já concedo espaço para a nossa convidada deixar as suas considerações iniciais. A paz do Senhor Jesus, pastora Rosana, o espaço é seu para as considerações iniciais. A paz do Senhor para todo o povo que estamos ouvindo nessa noite. Estamos aqui nesse café convidado para trazer um pouco da nossa experiência da palavra de Deus, né? E aqui já deixo as minhas considerações. Meu nome é Evangelista Rosana, congrego na AD Piracicaba, Regional 19, né, com o nosso presidente, pastor Vanderlei Rodrigues, e estamos aqui com o nosso pastor Erisvaldo, né, que está fazendo essas transmissões para as suas vidas, e aqui já deixo a paz do Senhor Jesus para todos que estão do outro lado nos ouvindo, né, e neste momento já quero agradecer a Deus por essa oportunidade de trazer um pouco daquilo que eu aprendi e conheci diante da presença do nosso Deus. Passando para o nosso pastor. O Café e Convidado é grato à pastora Rosana por ter atendido ao convite que nós já fizemos, e aqui estamos gratos. Nós queremos aproveitar para abraçar aos nossos seguidores, aqueles que nos seguem através das redes sociais YouTube, Instagram e Facebook. Para você nos localizar no YouTube e assistir este vídeo na íntegra, pois só lá ficará na íntegra. No Instagram e Facebook, nós apenas postamos os cortes. No YouTube, você encontra o vídeo na íntegra. Para você nos localizar no YouTube, você vai na busca e digita @Café e Convidado tudo junto. Instagram, café.com.convidado. Facebook, Café e Convidado. Vamos dar continuidade à nossa programação. Hoje nós estamos com o tema Para Deus nada é impossível. Se você que nos assistirá, se você, quando estiver nos assistindo, estiver passando por uma situação difícil, buscando uma saída, saiba que Deus é a saída para a sua solução, pois Deus opera o impossível. Minha convidada, para Deus é impossível? Não, nada para Deus, meu pastor, é impossível, porque Deus, ele é o autor, né, de todo o poder que existe sobre os homens. Deus, ele é o Criador. Então, para ele, como Criador de tudo, nada é impossível para o nosso Deus. Vamos seguir o nosso roteiro temático e nosso ponto de partida é o que está escrito em Gênesis, no capítulo de número 18, no versículo de número 13, que escrito assim está: E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade darei eu a luz, ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti. Por este tempo
da vida, e Sara terá um filho. O que nós encontramos no contexto desta passagem? Sara estava com 90 anos e Abraão recebeu de Deus a promessa que do relacionamento do patriarca com a sua esposa Sara viria o descendente ao qual seria entregue a herança. No capítulo 15, no versículo de número 6, Deus promete a Abraão entregar todas as terras de Canaã à descendência de Abraão. Abraão diz: o Senhor me promete tudo isso, mas até hoje não nasceu um filho, de sorte que o Damasceno Eliezer é que será o meu herdeiro. O Senhor chega para Abraão e pede que ele olhe para o céu. Céu, estrelado, Abraão, olha, e Deus diz: pode contar as estrelas? Conta, se é que podes contar. Então Abraão estava recebendo de Deus a promessa do operar pelo impossível. Então Deus chega para Abraão e diz: assim será a tua descendência, não se poderá contar. Diz o texto que Abraão creu e isto foi imputado para a justiça. Está no capítulo 15. Quando chega no capítulo 18, os anjos chegam à casa de Abraão para anunciar a realização do milagre. Sara, 90 anos, estéril. Para que uma mulher com 90 anos, além de idosa, agora também estéril, era necessário um milagre? Era necessário. Era necessário porque ela já estava avançada de idade e não tinha nenhuma possibilidade humana, né, de ela ter condições de gerar, pois também ela tinha outra impossibilidade, era estéril. Então isso lhe impedia de que ela acreditasse no milagre. Até o tal como a palavra diz que ela riu, né? Então ela não acreditou por conta da velhice e por conta que ela era estéril. Quando alguém nos promete algo fácil de realizar, a gente fica esperançoso. Agora, quando a promessa é diante da impossibilidade, aí o ser humano é propenso a rir. Isso. Porque o ser humano, ele nem sempre está com a fé. Com a fé em condição de crer no milagre de Deus pelo impossível. Quando ela riu, aí teve uma mensagem do anjo. Que faz uma interrogação, faz uma pergunta. Algo impossível a Deus? Então nós podemos enxergar o Senhor operando o milagre. E assim aconteceu. A partir do momento que o anjo do Senhor anunciou aquela gestação, assim aconteceu. O Senhor, quando promete, ele cumpre. E observando também um pouco, pastor, esse texto aí, nós vamos ver que no capítulo 18 apareceram 3 anjos, né? Eles chegaram, o anjo do Senhor chegou no Calvário, né? De Moré. E estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. Então observamos que Deus é tão poderoso que ele enviou não só um anjo, mas ele enviou 3 anjos que foi até a porta da tenda para falar
que a promessa se cumpriria na vida de Abraão e tanto como na vida de Sara. Quando Sara riu, o anjo faz a seguinte pergunta: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? A resposta é: para Deus nada é impossível. Então Deus aqui, em Gênesis, no capítulo de número 18, está anunciando que vai intervir com o seu poder para conceder a promessa a Abraão. Prosseguindo, nós chegamos agora em Êxodo, no capítulo de número 14, versículo de número 21. Glória a Deus. Deus chama o seu povo do Egito para tomar posse da terra que mana leite e mel, mas agora tem um mar pela frente. Então o povo chega diante do Mar Vermelho e fica clamando. Pelo que nós encontramos no versículo 21, o povo estava clamando. Não sabemos o que o povo estava clamando, mas Deus dá uma resposta. Deus agora está exortando o povo. E diz o seguinte no versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. No versículo 14, nós encontramos o Senhor pedindo que o povo marche, que Moisés agora ele entre em ação, pois o Senhor entraria cumprindo a promessa, respondendo pela fé de Abraão, de Moisés. Moisés está agora prestes a adentrar a uma nova caminhada, um trecho da caminhada em que só pela intervenção de Deus, pelo seu poder, haveria continuidade daquela caminhada. Deus operou o impossível, abrindo aquele mar. Qual o comentário da nossa convidada? Novamente, pastor, nós vemos o nosso Deus, né, operando mais um milagre impossível. Por quê? Porque no capítulo 14 e o versículo 1, Deus está anunciando para Moisés e aos filhos de Israel que ele daria vitória tanto a Moisés como ao povo, porque o povo estava sendo perseguido. Atrás vinham os egípcios, querendo destruir, né? Acabar com a promessa que Deus já tinha prometido aos pais de Moisés. Mas aí nós vemos no capítulo 14, versículo 1, que o Senhor fala diretamente a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que volte, que se acampe diante de Piarote e entre Migode e o mar diante de Baal-Zephon. E de frente dele assenta-te, mas o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra. Então nós observamos neste capítulo aqui a ordenança de Deus para este povo, que eles tinham que voltar e se acampar diante de Piarote e diante de Migode, que era onde ficava o mar, que este mar estava diante de Baal-Zephon, né? Então, a ordem de Deus era que eles acampassem, se assentassem, né, à frente do mar, junto ao mar, e então o Faraó diria que o filho de Israel estava embaraçado. Quando eu vejo esta mensagem, eu percebo aqui que Faraó, nesse momento que o povo está acampado
de frente ao mar, ele vai entender que o povo está perdido, né? Está embaraçado, que estão apavorados. Não é assim, sem entender o que ia acontecer, se eles iam morrer, se eles iam escapar, né? E se o mar ia se abrir ou se o mar não ia se abrir. Então o povo ficou apavorado, pastor. Né? As pessoas também entram neste mesmo ritmo, né? Diante do poder de Deus, que às vezes Deus ele tem um tempo para agir na nossa vida, e muitas das vezes as pessoas se apavoram, né? Se apavora, não espera o agir, o trabalhar, o operar de Deus. O povo ficou tão apavorado, mas quando a gente vê o versículo 4, o Senhor diz: e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga. Então vejamos que neste capítulo e versículo, Deus queria mostrar para Faraó que quão grande é o poder dele. Porque seria uma permissão de Deus, que o próprio Deus endureceria o coração de Faraó, permitindo com que ele perseguisse o povo de Israel, para mostrar também para o povo que sem Deus nada poderemos fazer. Maravilhoso. Prosseguindo, nós destacaremos Êxodo capítulo 17, versículo 6. Quando o povo chega em Meribá, falta água. O povo vai a Moisés querendo água. Nós sabemos que água é essencial para a vida, mas agora não tem água no deserto, mas tem pedra. Dentro da normalidade, dentro da naturalidade, é possível sair água de pedra? Não é normal. A água sai de vertente de uma fonte de água. Mas agora Deus orienta Moisés a se dirigir a uma pedra e falar a pedra, para que dela saísse água. Então o tema é: para Deus nada é impossível. Então, se para Deus nada é impossível, sair água daquela rocha estava dentro das possibilidades de Deus. Isso. Então, para nós de pedra não sai água, mas para Deus... Para Deus sai, né? Nada para ele, é impossível. Nada é impossível. Se ele resolve fazer da pedra uma fonte, assim acontecerá. Prosseguindo, nós já estamos agora no nosso roteiro temático no livro de Josué, no capítulo número 6, no versículo de número 20, nós encontramos Deus operando o milagre pela sua capacidade de Todo-Poderoso. No capítulo 6, versículo 20 de Josué, nós encontramos: girou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. A cidade estava fortificada, o muro tinha aproximadamente de 7 a 9 metros de altura, não está registrado no livro, mas assim os historiadores apresentam essas dimensões. E o muro, ele tinha por volta de 6 metros de largura, de 6 a 7 metros aproximadamente, são estimativas dos historiadores. Então, o povo obedeceu a Deus. Quando a obediência e confiança, o Senhor opera pelo impossível. Aqueles muros não podiam serem destruídos por mãos humanas. Não. Deus prometeu que assim dava ao seu povo a cidade de Jericó, e quando ele promete, ele opera o impossível. Qual o seu comentário em relação ao operar de Deus em busca de cumprir a promessa dele?
o meu comentário entre a operação de Deus é a gente confiar, porque quando Deus ele promete, ele cumpre. Mas Deus tem o seu tempo determinado, né? Ele tem o tempo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu quero para já, mas Deus quer para daqui a um mês ou a um ano. E essa é onde entra a nossa fé. Aonde entra a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, né? Mas a esperança, né, daquilo que a gente espera. Então, Josué, né, não esperava que aqueles muros, né, cairia facilmente. Deus, quando promete, ele cumpre. Ele cumpre. Avançando, nós chegamos agora em 2 Reis. Em 2 Reis, capítulo número 6, versículo de número 6, nós encontramos o seguinte texto. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. O machado era emprestado. Na ampliação da tenda dos profetas, os servos do profeta Eliseu foram cortar madeira para fazer a ampliação da tenda, só que estavam com o machado emprestado e o machado caiu e afundou. Caiu. Agora, para aquele machado flutuar, só pelo poder de Deus. Só pelo poder de Deus. Deus opera pelo poder extraordinário. Nós sabemos que a normalidade, o óbvio, é o que faz com que as coisas funcionem naturalmente. Porém, Deus intervém diante de algo impossível a ser realizado pelo homem, não está dentro da normalidade. Então, o machado não flutuaria pela normalidade, Não. mas o servo do Senhor invocou o poder de Deus. E o machado flutuou, e assim chega de volta o que havia escapado das mãos dos servos do Senhor. Ou seja, se algo sai das mãos dos servos do Senhor, o Senhor ele trabalha para que volte. É assim que está dizendo o texto. É dessa forma que Deus trabalha. Ele usa o seu poder para atender fé e atender obediência dos que lhe servem. Isso, porque o poder de Deus é extraordinário, né? É assim como ele fez o machado flutuar, né, na água para que o servo não perdesse a ferramenta. Que o machado era uma ferramenta específica para poder ele ter como cortar a madeira. Porque se ele não conseguisse de volta a ferramenta, como ele cortaria madeira para ampliar as suas tendas? Então nós vemos que o poder de Deus está acima de tudo, pastor. Nós podemos fazer uma analogia usando como metáfora o machado aos dons. Quando alguém perde os dons, se afasta e agora não tem mais os dons como ferramentas para servir ao Senhor, o Senhor pode fazer voltar. Aqueles que estão nos assistindo, se está sem a ferramenta espiritual para a obra, para explorar a obra do Senhor, para realizar aquilo que o Senhor concedeu para fazer, então Deus pode trazer de volta o dom, como trouxe de volta o machado aos servos do profeta Eliseu. Isso. E Deus até porque o dom não é nosso, né? O machado não era de Eliseu. Da mesma forma, o dom não é de quem o tem, é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Vamos prosseguir. O tema é: para Deus nada
é impossível. E nós agora já estamos no Novo Testamento. Oh, glória. João, capítulo de número 6, a partir do versículo 8. Eu vou ler aqui o texto e a nossa convidada irá comentar a intervenção de Deus, o poder de Deus na multiplicação. Diz assim em João 6, versículos a partir do 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também dos peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. 12 cestos de pães ainda sobraram daquela refeição. O povo estava com fome e só tinha 5 pães e 2 peixinhos. O que seria essa porção de alimento para tanta gente? Sem o poder de Deus, não haveria com que aquela fome fosse saciada. Multiplicação. Mas para Deus, nada é impossível. Jesus deu graça. Até tal, pastor, que os discípulos vão interrogar Jesus, dizendo: despede a multidão, porque não tinha como alimentar, porque tanto era a multidão como homens, né? Crianças e velhos. Então era impossível para os discípulos, porque porque só era dois pão, né? 5 pão e 2 peixinhos. Só era 5 pães e 2. Como? Sem o poder de Deus na vida. Até tal que os discípulos, olha, tem um homem que tem 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos na sua mão. Daria para alimentar aquela grande multidão? Não, para o discípulo não tinha possibilidade. Mas Jesus, usando a ousadia do Pai e o poder e a intervenção do Espírito Santo, ele tomou, né, aqueles 5 pães e 2 peixinhos sobre a sua mão, orou ao Pai e o Pai multiplicou. Para Deus nada é impossível. Porque o anjo Gabriel, meu Deus, falou para Maria, diante do Espírito Santo, conceder o nascimento de Jesus. Vamos agora avançar para Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 51. Jesus chega diante do cego Bartimeu. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Nós estamos agora diante de algo impossível pelos recursos humanos. Da vista ao cego, naquele momento, era necessário o poder de Deus. Para Deus, nada é impossível. Então, no 52, e Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus. Aquele cego não poderia enxergar se não fosse pelo poder de Deus que opera o impossível. Era impossível. Deus traz de volta a visão para ver. Se Deus não opera milagre na vida daqueles que estão necessitando
de milagres que não pode ser alcançados pelos recursos da ciência, da medicina. Então, só Jesus. Há situações que só Jesus, pelo seu poder. O cego estava necessitando de algo que só Jesus podia conceder. Assim acontece conosco. Há situações que só Jesus. Então, ele opera o milagre. Prosseguindo, João, capítulo de número 11, versículo de número 43. Glória a Deus. Jesus agora está diante de uma pessoa morta há 4 dias. Marta e Maria estão sendo consoladas, pois seu irmão já não está mais com vida. Porém, para Deus nada é impossível. Jesus chegou para manifestar o poder de Deus em benefício daquela família. O texto diz que Jesus amava aquela família e agora um ente querido da família está morto há 4 dias. Quem poderia trazer de volta Lázaro? Só o poder de Deus, né, pastor? Só o poder de Deus, porque este livro, esse texto, né, e o contexto traz sobre a ressurreição, né? Sobre a ressurreição. Que Lázaro estava enfermo, morreu, e o próprio Jesus disse que não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Mas aí chega o momento que Lázaro morre. E aí é onde entra o poder de Deus novamente na vida de Lázaro. E aí nós vemos nos textos, percorrendo toda a história, nós vamos ver aqui o versículo 9, que diz assim: Jesus respondeu, não há 12 horas por dia. Alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então, Jesus, aqui nesse capítulo 11, o versículo 9, ele é a luz de todos os homens. Então, ele era a luz para a vida de Lázaro. Ele era a luz neste momento, aonde Lázaro estava enfermo, chegou a morrer, mas não era para a vergonha, mas era para a glória de Deus. Então, o nome de Deus ia ser glorificado. Deus daria vida, luz a Lázaro, mesmo estando morto. Depois de 4 dias, os judeus não acreditavam. Ele só creia com 3 dias na ressurreição. Mas Jesus veio após a 4 dias. Ninguém estava mais em Betânia acreditando no milagre. Tem momento que as pessoas estão assim, não acreditam mais em milagre. Mas o milagre existe e ele acontece. Quando Deus promete, ele cumpre. Jesus, quando se dirige à casa de Marta e Maria, ele antes fala para os seus discípulos, Lázaro dorme. Só que ele diz, vamos, eu irei despertá-lo. A partir do momento que Deus promete, ele cumpre. Jesus falou que iria para ressuscitar Lázaro e assim aconteceu. Se Jesus te prometeu algo, ele cumprirá, porque a ele pertence o impossível, operar o impossível. Nada para o Senhor Jesus, para o nosso Deus é impossível. Estamos caminhando já para a reta final desta edição do programa, mas nós agora encerraremos com primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4,
versículo de número 16. Para os homens, o arrebatamento, para aqueles que não crêem, o arrebatamento será impossível de acontecer, mas é exatamente isso. Deus opera o impossível. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. No 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O arrebatamento aos homens é impossível. É impossível. Mas para Deus, ele falou aí, né, na palavra, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Então ele prova que existe o arrebatamento através da ressurreição, como ele provou nos evangelhos de João, que ele ressuscitou a Lázaro. Ele disse: eu irei para despertá-lo, e assim despertou. Ele disse que iria preparar lugar para os que crescem nele e voltaria. Não perecesse, mas teria a vida eterna. Então está o arrebatamento às portas. Dentro da lógica, dentro do óbvio, isso não é possível. Mas para Deus nada é impossível. Estamos concluindo o programa de hoje. Tratamos do tema Para Deus nada é impossível. Queremos agradecer aqueles que nos assistirão, aqueles que nos seguem através das redes sociais. Nossos agradecimentos. Nós queremos agora conceder espaço à nossa convidada para deixar as suas considerações finais, e nós queremos mais uma vez externar nossa gratidão e nosso agradecimento por ter atendido o nosso convite, pastora Rosana. O espaço é seu para as considerações finais. Amém, pastor. Eu que agradeço por esse momento, né? Falando da palavra de Deus, coisa maravilhosa. E os irmãos e as irmãs, aqueles que estão afastados, né? Que voltem para receber de Deus, né? A salvação. E vocês que estão firmes, permaneça firme, porque milagres virão para nossas vidas. E aqueles que estão afastados, voltem para receber também milagre da parte de Deus e alcançar o arrebatamento. Isso é importante. Você não pode ficar de fora. Você tem que ser mais um que vai ser arrebatado. Em nome de Jesus. Aqueles que estão afastados, sem força de se levantar, eles nem estão contando mais com o poder de Deus. Se levantar só pode ser algo que parece ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Levante, creia que Deus tomará posse da tua vida mais uma vez e te concederá de volta as ferramentas, como assim ele concedeu o machado de volta aos servos de Eliseu. Aqui estamos terminando mais uma edição do Café e Convidado. Até a próxima, se assim o Senhor nos conceder.